Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta, professora de História do IFMG Campus Betim. Olá, pessoal, tudo bem? E eu sou a Paula, também professora de História do Campus Betim do IFMG. Hoje a gente vai resolver aqui juntos a questão 56 da prova do Enem de 2021. Eu vou comentar a questão e a Marta vai fazer a leitura do enunciado para a gente. Vamos lá, Marta? Vamos lá, então. Essa é a questão 56 do caderno azul, tá, gente? Que é o que a gente vem usando como referência com vocês. Então, a questão 56 tem um textinho motivacional para a gente que fala o seguinte: mulheres naturalistas raramente figuraram na corrida por conhecer terras exóticas. No século XIX, mulheres como Lady Charlotte Canning eventualmente coletaram espécies botânicas, mas quase sempre no papel de esposas coloniais, viajando para locais onde seus maridos as levavam e não em busca de seus próprios projetos científicos. É um texto, na verdade, de uma revista do Cadernos Pagu. Então, pessoal, o texto comenta para a gente, primeira coisa importante para todo mundo prestar atenção é a expressão mulheres naturalistas, né? O que significa o naturalistas ali? São cientistas que vão pesquisar a fauna, a flora de determinada região e produzir conhecimento a partir dali. Possivelmente, vocês já devem ter tido contato com os desenhos que esses naturalistas faziam. E o contexto do século XIX no Brasil é importante a presença dos naturalistas porque eles vão, de alguma forma, contribuir para um projeto de construção de um discurso sobre a nação brasileira. A construção da nação está acontecendo exatamente ali no século XIX, em especial a partir do período regencial e no segundo reinado, com a presença do IHGB, né, com a participação, a contribuição da literatura e também com a contribuição desses cientistas naturalistas. Não era exatamente planejado, né, ser um cientista naturalista e pensar a construção da nação brasileira, não é isso que eu estou querendo dizer para vocês aqui, mas o fato de pessoas se interessarem pela fauna e pela flora do Brasil e produzirem conhecimento que vai ser divulgado, por exemplo, no continente europeu, de fato contribui para o Brasil ser conhecido e para uma das narrativas sobre o país, sobre essa nação, né, que está sendo pensada, que é a ideia da riqueza e da importância da natureza brasileira, né? A natureza, a riqueza natural brasileira como um marco, né? E aí um dos discursos que não aparece aqui nesse trecho, mas que eu aproveito para fazer uma revisão com vocês, é o enaltecimento da figura do indígena, né, das populações indígenas, como representantes da nação brasileira. Não no sentido de considerá-los importantes e de olhar para eles como personagens políticos de destaque, né? Mas muito mais como uma estratégia ali para resolver um discurso sobre a miscigenação. Se o Brasil era uma nação miscigenada, e isso era inegável, as pessoas que estão à frente da construção desse discurso nacionalista vão elencar a figura do indígena como uma estratégia de explicar essa miscigenação sem levar em consideração ou tentando ali de alguma forma camuflar, abafar a figura e a presença dos negros, né, da população que está sendo escravizada, está vindo da África e que vai aqui contribuir também para a formação da população a partir da chegada deles, né? Então, existe uma opção ideológica clara no processo de construção da nação, que é valorizar a figura do indígena, sendo visto como um elemento da natureza, uma figura inocente, que precisa ser tutelada de alguma forma, né? E aí vem essas mitologias a respeito do indígena como aquele que respeita a natureza, que se insere harmonicamente, que faz do Brasil uma nação harmoniosa e não agressiva, e o silenciamento sobre a história das populações negras. No caso do trecho aqui, o que está sendo destacado, ou o que eles querem chamar a atenção, é que existiam mulheres que vinham para o Brasil fazer esse papel de investigação, né? Essa pesquisa científica, mas não sendo encaradas como cientistas autônomas elas mesmas, mas sim como esposas dos cientistas que para cá vinham. O que a gente sabe hoje pela historiografia é que essas mulheres eram, sim, estudiosas, né? Tinham um papel de destaque tão importante quanto o do marido, mas em função das hierarquias de gênero implementadas pelo patriarcado, elas não podiam se apresentar dessa forma
e elas eram vistas publicamente como essas esposas, e não como cientistas elas mesmas. O texto está trazendo um debate sobre a presença das mulheres na ciência, que existia, mas que não era de alguma forma reconhecido, né? Vamos lá, Marta. Eu acho que cabe pontuar aqui também, Paulo, acho que não é exatamente o foco da questão, porque a questão vai discutir muito mais essas relações de gênero dentro da ciência, mas pensar que o incentivo, né, a esse conhecimento, a essas expedições que estão acontecendo no Brasil, estão acontecendo na África, estão acontecendo em outros lugares, também está dentro dessa lógica, talvez não fosse o objetivo primeiro dos cientistas, né, mas está dentro de uma lógica também de valorização da técnica, da ciência, do conhecimento, também como uma estratégia, às vezes, de expansão, de dominação, né? Então, pensar também de forma um pouco mais ampla nessas conexões entre política, ciência, isso pode ser cobrado em algum momento também, né? Então, vamos lá para a pergunta. No contexto do século XIX, as relações das mulheres com o campo científico, descritas no texto, é representativa da letra A, afirmação da igualdade de gênero? Gente, a questão, então, nos pede para pensar a relação das mulheres e da ciência. E o trecho claramente destaca que não é uma relação ou uma presença marcada pela igualdade, né? Tanto que essas mulheres não são vistas como cientistas, como eu mencionei anteriormente, mas como esposas do cientista, aquelas que só acompanham, que não produzem conhecimento. Por isso que a letra A não é o nosso gabarito, né? Não há uma afirmação da igualdade de gênero. Há uma afirmação da desigualdade, né? A letra B, transformação dos espaços de lazer. Essa é uma alternativa que fica bem fora, né, do que está sendo abordado no texto. Poderia alguém pensar assim, elas estão viajando, então elas estão fazendo algum tipo de lazer, mas assim, é exagerando também, tentando compreender a construção da alternativa. Ela está errada, não há nenhuma menção a atividades de lazer no trecho que foi destacado para a gente como fonte, né? Essa é aquela que a gente consegue excluir bem fácil. Letra C, superação do pensamento patriarcal. Para quem está nos assistindo e não domina o conceito do patriarcalismo é pensar, é o sistema que se baseia e que se constrói a partir do poderio masculino, do domínio masculino sobre as mulheres, as crianças, e esse domínio político, cultural, econômico na nossa sociedade. O que o trecho traz não é a superação, não é o fim do pensamento patriarcal, pelo contrário, é a presença marcante do patriarcado, de alguma forma limitando e impedindo as mulheres de se destacarem na ciência. Por isso que a letra C também não está correta. A letra D, incorporação das estratificações sociais. Esse é o nosso gabarito, né, pessoal? O que são as estratificações sociais? São essas divisões, que não são meras divisões, são divisões marcadas por hierarquizações. Quando a gente fala em hierarquia, a gente está pensando em relações de poder, não é? Então, sempre que existe uma divisão social, ela nos apresenta uma construção hierárquica, então uma distribuição do poder dentro da nossa sociedade, e a ideia é que o patriarcado, que divide o poder na nossa sociedade, privilegiando os homens em detrimento dos outros segmentos sociais, né? No caso, mulheres e crianças, por exemplo, esse patriarcado está sendo, de fato, apresentado no texto. Então, é uma incorporação de estratificações que aparecem na sociedade para dentro da ciência, né? E as relações sociais chegando a distribuir o poder ali dentro da produção científica mesmo, o que impede as mulheres de terem reconhecimento, apesar delas participarem da produção do pensamento científico, né? Da produção do conhecimento científico. Por isso, a letra D. As estratificações sociais são incorporadas nas relações entre mulheres e ciência. E a letra E, substituição das atividades domésticas. A letra E procura sugerir para a gente que as mulheres, ao adentrarem o campo do conhecimento científico, deixariam o espaço doméstico, né, de alguma forma se libertariam ali, mas a alternativa está errada porque o próprio texto destacado, o trecho, fala para a gente o oposto, né? São as atividades domésticas ou as relações ali do âmbito doméstico, adentrando inclusive as relações científicas, porque essas mulheres naturalistas não eram vistas como cientistas e estudiosas, mas sim como esposas dos cientistas, né? Então é a presença dessas relações privadas
inclusive na produção científica. Então, pessoal, essa foi a questão 56, mais uma questão sobre interpretação, que na verdade é uma questão que a gente resolve com a interpretação de texto, que é aqui a nossa fonte da alternativa da questão 56, né? É uma questão que eu e Marta aproveitamos para poder falar com vocês, fazer uma pequena revisão sobre o século XIX, que é o momento em que o discurso sobre a nação brasileira, né? Existe ali a construção da nação e a presença desses cientistas contribuindo para a construção dessa nação. Foi também uma questão que a gente usou aqui para relembrar com vocês, fazer uma revisão sobre o patriarcalismo e para discutir um pouquinho as relações de gênero. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Até a próxima.